Não, mas eu pensei que quando fala por ele, ele liga lá para. Mas é verdade. É verdade, mas eu sou do PC de Vamos começar então. O microfone aqui é porque está gravando e o som saiu. Na verdade, essa comissão é a comissão da prefeitura, dos servidores. Boa parte aqui das pessoas que estão aqui já participaram da comissão, já participaram do último plano diretor, né? E como nós dividimos dessa forma, já fizemos a primeira, apresentamos o primeiro material no CNDU, e foi uma reunião bem positiva, foi lá nas mais, e começando aqui com o Vicente, Vladimir e Luciana, nós resolvemos trazer isso para a comissão intersetorial. É o pessoal que conhece mais a máquina, que domina mais dados, diferente do CNDU. Então, a nossa ideia, nós ficamos nessa divisão, a gente fazer na prefeitura e fazer aqui. Se tem um grupo bom lá na prefeitura, não tinha como fazer a dinâmica, porque não tem, as cadeiras são fixas lá. Traz para cá o trânsito, o local também não ajuda e o tempo não ajudou. Tá? O Vicente tem uma proposta para conduzir aqui, eu acho que vai ser legal a gente conversar um pouquinho, tá? E o Vicente conduz, e de qualquer forma, dia 8, nós vamos ter uma plenária dessa, às 19 horas, aí com um grupo de empresários, com as faculdades e os órgãos de classe, tá? Que é CREA e CAL. Tá? E no dia 15, nós temos os sindicatos dos trabalhadores, a sociedade civil, os órgãos, as ONGs, então é o outro, 16. E no dia 25 vai ser o dia inteiro, no sábado, lá na UF Aterrado. E aí vai ser a devolutiva de todo esse material que foi colhido, e a gente vai fazer lá um grande workshop, porque é o dia inteiro, de 8 até as 10h17, para a gente tentar fazer o fechamento desse prognóstico. Então, esse é o nosso calendário. Até lá, não está ainda marcado os dias da audiência, né? A gente vai definir depois a data da audiência pública, e nós estamos pretendendo fazer duas audiências, tá? Então, vou passar a palavra para o Vicente conduzir, tem uma proposta aí de como é que nós vamos conduzir o trabalho. Boa tarde, Boa tarde, agradecendo aí a presença de vocês. Entramos na segunda fase, na elaboração do plano, que é a das proposições. Fizemos um périplo de reuniões em diversos
mapa apontando os lotes vagos e as áreas subutilizadas na cidade, para entender aí os vazios urbanos, as áreas onde já está disponível infraestrutura e, portanto, o crescimento da cidade, a sua expansão pode se dar melhor, de forma mais tranquila, sem causar novos desafios, aproveitando aquilo que a cidade já foi construída. Um outro mapa também, o terceiro, importante na compreensão dessa evolução da cidade, como é que ela se deu, como é que ela foi se expandindo, né? Em que direção, com que velocidade. Depois um outro sobre as áreas de especial interesse social, muito importante a gente consagrar essas áreas de especial interesse social, onde é preciso ainda realizar investimentos em infraestrutura, em serviços, em melhorias habitacionais, regularização fundiária, entre outras iniciativas para garantir a presença do Estado nesses territórios. Depois, uma outra importante que a gente precisa muito consagrar, e agora, na fase de proposições, a gente precisa de consenso sobre algumas delas, sobre alguns deles, que são os corredores viários da cidade. É indispensável, a gente percebeu isso nos relatórios, na taxa no número de automóveis por habitante, né, o grau de motorização da cidade. A gente percebeu o quanto é importante, daqui para o futuro próximo, ter consagrado no plano diretor, né, as estratégias para alguns corredores desses viários poderem absorver com faixas exclusivas, ou destinar, melhor dizendo, faixas exclusivas para transporte coletivo ou transporte ativo. É um desafio, é tenso essa questão, não será simples a sua implementação, mas é estratégico e estruturante para um futuro mais sustentável da cidade, a definição desses corredores com aptidão para receber transporte coletivo em faixas exclusivas. A outro mapa é das centralidades, entre o último esforço de planejamento da cidade e agora apareceu, não diria exatamente uma nova centralidade, mas um pedaço do território gerador de tráfego, gerador de interesse para as pessoas visitarem, que é ali ao redor do shopping, do hospital da Unimed, aquela região ali, nos últimos 20 anos se estabeleceu como um novo desejo, né, de deslocamento para lá, em função do que ali acontece, do que ali oferece. Então, esse mapeamento das centralidades também é importante vocês darem uma olhada. O histórico da ocupação, que complementa a evolução da malha urbana, que eu já tinha falado, o uso do solo com as atividades, né, mais importantes demarcadas no mapa, as áreas conurbadas com os municípios de Barra Mansa e Pinheiral, principalmente, e Barra do Piraí. Barra do Piraí não chega a ser uma conurbação, são bairros de Barra do Piraí conectados à Volta Redonda. Ah, que ótimo. Exatamente do que eu estava falando ainda há pouco. Então, esse é o mapa do solo. O próximo é esse. Esse é o uso do solo. Hein? Esse é o uso do solo. Esse é o uso do solo? Vou pegar o próximo. Não é o próximo? Não sei se é mesmo na minha lista, por favor. Evolução da malha urbana, você já falou? Tá. Eu falei, mas eu vou mostrar. Então eu vou começar, vou passar e você vai só voltar. Então tá bom. Tá? Essa das centralidades. Não, esse aí. Peraí que eu vou abrir tudo, aí fica mais fácil passar. Isso é só para que vocês saibam que está disponível. São as áreas de especial interesse social, Ótimo. demarcadas, que existem na cidade hoje.
que é importante esse mapa? Porque nessas áreas é que ainda a cidade não chegou plenamente. Ainda existem carências de infraestrutura, de regularização fundiária, de reconhecimento da posse ou da propriedade, né, e de melhorias habitacionais, entre outras carências. Esse é decisivo. Eu diria que é uma das mais importantes decisões que nós vamos tomar para estabelecer estratégias para o futuro próximo, né, é esse de entendendo a estrutura viária que a cidade dispõe, eleger aquelas que devem receber e devem priorizar a adoção de faixas exclusivas para a circulação de transporte coletivo. Ainda que, em função às vezes da exiguidade de espaço, essas faixas possam funcionar em horários específicos, os horários de pico. Esse tipo de decisão técnica será tomada, mas é muito importante que a cidade tome uma decisão, se assim ela desejar, né, de cravar para o futuro uma nova forma de oferecer serviço de transporte coletivo, tendo em vista que o uso do automóvel, como conhecemos hoje, não vai dar conta de atender às nossas necessidades de deslocamentos cotidianos, todos feitos à base do automóvel. A cidade, assim como no mundo inteiro, a cidade aqui também vai ter que fazer o seu momento de contrição, conversar sobre isso, sobre sua vida, sobre seu modo de ver e adotar. Eu sei que o que eu estou falando aqui politicamente é um desastre, mas não dá para ser paternalista com essa questão. Não cabe a quantidade de veículos que chegam na cidade por ano, né, estão fazendo dela uma das 3 cidades onde a quantidade de automóvel por habitante é maior no Brasil. É Brasília, Piracicaba e Volta Redonda. São as 3 cidades com mais automóvel por habitante. E nada justifica, me perdoe insistir nessa tecla mais uma vez, mas nada justifica que do Belvedere até o centro você gaste 40 minutos na hora do pico, porque todo mundo resolve andar de automóvel e parece que só o automóvel é possível resolver nossas necessidades no caminho. Essa questão, de volta a dizer, é delicada, mas o plano diretor precisa enfrentar. Como vocês vão resolver é uma decisão da cidade, mas a gente vai insistir e apontar as possibilidades para uma mudança de rumo nesse modo de fazer cumprir as necessidades cotidianas baseadas no automóvel. Lá em Brasília, já dizem que o brasiliense o corpo humano do brasiliense é dividido em cabeça, tronco e rodas. Volta Redonda está no mesmo caminho. Então, é uma questão que precisa ser enfrentada. Então, chama atenção para esse mapa, para esse desafio que vai ser tratado agora nas proposições do plano diretor. Pode passar? Deixar claro que o que está marcado aí são as vias estruturantes, as arteriais, a dupla, obviamente, por baixo, né? E as principais vias arteriais, né? As estruturantes estão hoje marcadas aí, que são as que cortam a cidade norte a sul, leste a oeste. As arteriais também, onde, a princípio, deveremos estar falando nessa fase do prognóstico sobre a questão da mobilidade urbana do ponto de vista do transporte coletivo, das visões de malhas cicloviárias, essas coisas todas. Ok. Maravilha. Então, destaquei esse, desculpem, mas é porque é o tema dos mais delicados. Essa aqui é de esgoto, cobertura do esgoto, que andou muito pouco, independente do esforço do SAI, mas é por conta de fenômenos sociais que ocorreram neste século, nesses últimos 26 anos, né? Mas por conta do censo são 22, mas nesse quarto de século, vamos chamar assim,
nesse quarto de século, houve um crescimento muito expressivo de domicílios. A população cresceu muito pouco e agora já vem numa fase de estabilização, né? Mas houve um crescimento muito expressivo de domicílios, por conta da redução do tamanho da família, por conta de mais gente idosa vivendo só, ou um casal, e a relação de pessoas em Volta Redonda, mais de 45% dos domicílios, segundo o último censo, moram no máximo 2 pessoas. É uma característica que tem acontecido nas cidades, de modo geral, mas aqui um pouquinho mais acentuada pela cidade também, que vem envelhecendo bastante e rapidamente. Então, são características sociais, nada é isolado, nada é só físico, nada é só social, nada é só econômico. A cidade mistura tudo isso e acaba, quando você vai lá medir, você então encontra algumas, entre aspas, surpresas. E uma delas é dessa aí. Apesar do esforço do SAI, a taxa de cobertura de esgoto da cidade avançou muito pouco. Então, esse é um desafio que está posto e que vai precisar da gente estabelecer uma meta a perseguir, para ver se a gente consegue levantar o padrão de saneamento aqui da cidade. Aí são as unidades de conservação existentes, definidas por lei, né? E é importante ter consciência delas e também para trabalhar com propostas de possíveis conexões ou outras massas verdes ou áreas que possam ser destinadas a essa função na próxima década, nos próximos tempos. Pode passar? Eu não vou detalhar cada assunto aqui para não cansar vocês. A água é uma situação mais, entre aspas, bem resolvida, a próxima da universalidade. O único problema em relação à água é a garantia de fornecimento. Estamos, o município principalmente a água que é fornecida, a água potável que é fornecida é proveniente da totalidade do Rio Paraíba, e o Rio Paraíba, vocês acompanham, e acompanharam, viveu e viverá, por conta das circunstâncias, das mudanças climáticas, etc., e do uso também intensivo, viverá crises hídricas de gestão desse volume, né? Então, um dos desafios é garantir essa provisão de água, tendo em vista que a fonte principal sofre problemas de usos a montante que pode alterar essa oferta. Aqui a evolução da malha urbana, desde o último plano para cá, demonstrando em marrom escuro que foi um crescimento adiposo. Desculpa usar esse adjetivo, adiposo, porque na verdade foi isso, foram gordurinhas que apareceram, ainda bem, foi uma felicidade. Apesar do plano ter sido generoso com a possibilidade de expansão, a prática da realidade acabou fazendo com que ele crescesse ali onde já tinha cidade ou alguma infraestrutura, como se pode ver nos mapas. Exceção aquele abscesso, eu chamo assim de abscesso, me perdoe, à direita ali, que é saiu fora do resto, saiu fora da lógica que a cidade havia escolhido para se expandir nos últimos anos, que foi razoável, mas aconteceu onde já tinha cidade ou ela estava próxima, a infraestrutura estava disponível, à exceção daquele abscesso ali à direita. Pode passar? E acho que para o futuro a gente vai ter que refletir sobre isso no sentido de também não permitir uma expansão desvairada, continuar orientando esse desenvolvimento para não ter aí áreas distantes da malha urbana, distantes da infraestrutura disponível, complicando, estressando ainda mais os serviços que ainda têm desafios de chegar à universalidade, como o saneamento ou a mobilidade, com dificuldades como a gente vê aqui. Pode passar? Esse é o mapa de lotes vagas.
com a expansão urbana, mas que a gente precisa olhar com atenção daqui para frente para fazer com que esse crescimento se dê da maneira menos impactante do ponto de vista ambiental, social e econômico para a cidade. Então, é importante olhar para esses vazios com atenção e com cuidado, para evitar que eles virem mais problemas do que solução. Aí as áreas que o município se conecta com Barra do Piraí, Pinheiral e Barra Mansa, são áreas conurbadas, que fazem a vida muito mais vinculada à Volta Redonda do que ao município sede, tanto no leste, na periferia leste de Barra Mansa, quanto os bairros ali de Barra Mansa, Dorândia, etc., do próximos ali à divisa, cortados pela BR. E Pinheiral, a conexão, e talvez a FOA seja o principal causa, o elemento dessa conexão, não chega a ser uma conurbação, mas é uma conexão intensa entre os dois municípios. Pode passar? A densidade, eu já tinha falado no início, as áreas mais densas, as mais escuras, as menos densas. Então, isso também tem, por trás disso, tem todo o trabalho de quais os bairros que tiveram maior crescimento demográfico, quais os bairros que tiveram maior crescimento do número de domicílios, para poder a gente fazer decisões estratégicas de orientação mais apuradas. Pode passar? Relevo, corpos hídricos, áreas de preservação, e a própria ministra, no caso do CSM. É isso aí. Não dá para ver muito bem aqui, mas a gente dá um pouquinho. A rede hídrica, né? Tem aqui, só para ficar, os relevos, que estão marcados aqui, essa parte amarela, são áreas onde a legibilidade é maior do que 25%. Portanto, não se recomenda ocupação, não é isso? Pode passar? Estamos terminando, só para registrar que são galinhas. Na verdade, é o uso do solo da área de conservação, né? O que nós temos nessa Cobertura do solo, né? Vamos ter área antropizada, área antropizada, mas somente pela atividade agrícola, e já tem outras áreas de uso que são para outros tipos de atividade. Aqui é a evolução histórica, você já falou no início, da cidade. O azulzinho é o que a cidade cresceu, tirando, obviamente, o veio azul do Rio. Toda essa área azul pontuada no mapa são as áreas em que a cidade cresceu de 2010 para 2023. O próximo, já mostramos que é o uso de ocupação do solo. Acabou. E esse aqui já mostrou. A centralidade também. Centralidade. Aí o papel daquela centralidade que eu falei ali, nova, ali em cinza, ali abaixo, que é essa formada pelo shopping, pela produção da Unimed e as adjacências ali, também como um lugar de interesse e de desejo de viagem bastante expressivo. Pode passar? Acho que acabou. Então, essa. Por que eu fiz questão de destacar os mapas? Porque eles tentam expressar mais ou menos, em síntese, o que a gente conseguiu obter no diagnóstico. O objetivo de hoje com vocês, eu não vou tomar muito tempo de vocês, não faz sentido, a frequência foi muito pequena, talvez o local, talvez a motivação. Eu acredito só, que não é só o local não, acho que tem um feito de motivação sobre isso que eu vou reclamar com o prefeito, porque eu acho que eu reconheço que tem um governo em curso, tem sucesso nas entregas,
Mas a cidade não acaba nesse governo, nem no outro. A cidade é para a vida inteira. E o que nós estamos a discutir aqui não é o governo Neto, nem o próximo governo. Nós estamos discutindo aqui como devemos preparar a cidade para se tornar melhor do que é hoje, para suportar as pressões e as transformações sociais que causam impactos, como a gente viu aqui. Apesar do crescimento demográfico, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, a gente olhando para frente, a cidade não vai crescer demograficamente, ela continuar aí no patamar dos 300 mil habitantes, e não mais do que isso, nos próximos 10, 20 anos, vai ficar como as outras cidades, um fenômeno nacional. O Brasil entrou na transição demográfica, então ela não vai crescer demograficamente. Mas isso não quer dizer que, do ponto de vista imobiliário, ela não vai continuar crescendo. Porque é aquilo que eu cansei de dizer nos diagnósticos, nos debates setoriais do diagnóstico, melhor dizendo. O que a gente marcou muito, né? A mudança no comportamento da sociedade, a redução da taxa de natalidade, a chegada do divórcio, entre outros, o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida com autonomia, né? Temos aqui duas pessoas com mais de 70 anos trabalhando ativamente. Isso há 30 anos atrás estaríamos de pijama em casa, me permita a Sodré, era assim. Isso mudou, e mudou para ficar, vai ficar cada vez, vai ter mais Sodré e Vicente nas reuniões, nos eventos, na vida, aqui e em outras cidades do Brasil, principalmente as mais bem infraestruturadas, com melhor política de saúde, onde ser velho vai ficar mais fácil, melhor. Então, isso vem para ficar. Isso altera a quantidade de imóveis produzidos. Enquanto a população quase não cresceu e está estabilizada, o número de imóveis continua sendo construído para abrigar essas novas necessidades do comportamento, do modo de viver aqui. Então, continuaremos com esse desafio. Onde devemos induzir para que a cidade, ao crescer fisicamente, ela não altere, não prejudique, não contribua para que a qualidade de vida que se construiu até agora precarize, fique pior do que está hoje. Ou melhor, como que ela pode ficar ainda melhor? Essas são as questões que o plano precisa responder. E isso ultrapassa o governo. Não é porque o governo está bem, ou porque eu estou bem no governo, o Neto não vai me demitir, que eu não devo contribuir. E eu acho que isso está acontecendo. As pessoas estão achando que não estamos aqui para discutir o governo do Neto, nem o futuro, quem será o próximo prefeito. Nós estamos aqui para discutir como preparar a cidade para enfrentar os desafios que estão nela postos e que vão atravessar os nossos mandatos, as nossas competências. E olha que eu estou falando só para 10 anos, mas na verdade algumas ações, por exemplo, a cobertura, universalizar mesmo o tratamento do esgoto. Não vai ser só nos próximos 10 anos. Pelo andar da carruagem, pela capacidade de resposta instalada no SAI, é papo para 20 anos, 25 anos talvez. Então, caramba, se a gente não parar para pensar sobre isso e contribuir para que as condições possam permitir que isso aconteça e fazer escolhas, e aí são escolhas importantes, escolhas estratégicas. Uma das formas de fazer com que o plano diretor não fique um papel na estante, um conjunto de papéis na estante, é gravar na lei de diretrizes orçamentárias e na LOA, na lei orçamentária anual, gravar recursos para que essas estratégias estruturantes fiquem lá e saiam no papel. É assim que as cidades no Brasil estão fazendo. E há outras cidades que estão avançando em atitudes. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu tive uma reunião e tem uma atitude que a cidade do Rio de Janeiro inovou. Eu vou dar exemplo dessa, tem outras, mas essa é uma inovação interessante. A Prefeitura do Rio conseguiu, em relação à Constituição, fazer um ato muito significativo e com muita capacidade de mudar a realidade. Você sabe que a Prefeitura do Rio já faz desapropriação, e quem paga a desapropriação é um leilão que ela realiza com o setor privado?
Olha que iniciativa. E está lá, está funcionando. Ela desapropria, diz que aquele terreno ou aquele prédio, vou dar um exemplo aqui maluco, mas muito real. Imagina se a prefeitura então resolve, conversa com o mercado, com investidores interessados, e chega para ele e diz o seguinte: eu vou desapropriar o edifício central, que ninguém nos ouça, que só tem Barnabé, só tem Barnabé aqui na rua. Vou desapropriar, mas vou fazer uma asta pública e quem vai pagar vai ser a melhor proposta do leilão. Olha aí, não muda? Não muda de vez. Acho que foi assim com o Flamengo lá. Não, o estádio do Flamengo, bem lembrado, até foi citado ontem na conversa. O estádio do Flamengo foi construído assim. A prefeitura entrou só de madrinha da noiva. Foi lá, determinou, está desapropriado, mas quem pagou foi o setor privado. Isso é uma inovação jurídica fundamental. Eu estou dando um exemplo. Outro dia eu trouxe um exemplo para cá. Não foi bem recebido. Eu também não estou aqui para ajudar, mas se não é bem recebido, não é problema meu. Eu vim em Curitiba e trouxe para cá, mostrei para o prefeito, precisa mexer no transporte. Não estou aqui a falar mal do Marinho, não, que é um guerreiro, mas é porque é preciso inovar. Quando não vai bem e está perdendo de goleada, por mais que se faça o esforço, a realidade está apontando a motorização elevada. Algo tem que ser feito em relação a isso. Não pode ser mais barato estacionar do que pagar uma tarifa de ônibus. Está errado isso. Eu estou muito à vontade, porque é real. Eu não estou aqui para ficar também passando pano quente em coisa que não tem sentido. Então precisa mudar. Lá em Curitiba, os chineses, mais uma vez os chineses, com muitas inovações, inventaram um VLP, um veículo leve, um trenzinho, só que se é sobre trilhos, é sobre pneus. Uma flexibilidade, já inauguraram uma linha e já estão estudando outra linha. Falei, Volta Redonda precisa estudar algo assim. Volta Redonda tem impulso, tem capacidade, tem condição de enfrentar um desafio diferente de Japeri. Eu não vou falar Japeri, que aí é uma delegação, mas diferente de Barra Mansa, que tem o mesmo tamanho de população, mas tem muito mais poder de fogo, poder de resposta que Volta Redonda. Então, eu não quero falar mal de Barra Mansa, eu estou comparando. Volta Redonda, Niterói, são cidades do território fluminense com mais capacidade de resposta, né, com mais capacidade de enfrentar desafios que as demais do seu top. São João de Meriti é maior, Belfor Roxo é maior que Volta Redonda, mas não tem a capacidade de resposta que Volta Redonda conseguiu organizar. Então, quando eu estou falando de plano diretor, eu estou falando dessas coisas. Não estou aqui para cumprir tabela. Cumprir tabela, fazer a lei e aí livrar a prefeitura de uma ação do Ministério Público ou permitir que a prefeitura possa captar recursos do PAC porque fez seu plano diretor. Não é só para isso. Acho que é uma falta de respeito conosco, né, por todos nós, achar que estamos aqui para fazer cumprir tabela. Não estamos aqui para cumprir tabela. Então, vou, Abimael, solicitar que a gente faça uma reunião, talvez com a presença do prefeito, sei lá, para que a turma tenha vontade e responsabilidade compartilhada. Porque foi uma decisão tomada por esta prefeitura de fazer o plano diretor dessa forma, fazer juntos. Né? Nós estamos aqui colaborando para fazer juntos. Né? Não é uma empresa contratada que vai resolver, como algumas fizeram. Não, aqui tomou-se a decisão de fazer juntos. E fazer juntos significa participar, colaborar, contribuir. E eu acho que todos os setores têm contribuição a dar, pelo conhecimento de causa, pela experiência e por entender que esses desafios, por terem condição de, vendo a dimensão dos desafios que estão postos, ajudar a encontrar as melhores respostas. Então, fica aqui meu desabafo, né? Vocês não têm nada a ver com isso, quem esteve aqui, mas eu acho importante que a gente contamine o resto das pessoas, no sentido de que plano diretor não é para cumprir papel, plano diretor é para botar a cidade nos trilhos no sentido de ela poder fazer o que ela faz, mas ter mais eficiência nos resultados.
daquilo que ela faz, ou conseguir alcançar outros patamares em termos de qualidade de vida, de oferta de oportunidades e de transformações. Por exemplo, nesse diagnóstico, eu conversei com o Sodré, ele tinha chamado a minha atenção e a gente foi confirmar os números. Por exemplo, o setor de saúde hoje, público e privado, somados, oferece mais de 1/3 dos empregos que a CSN oferece. Só perde para a CSN para o poder público. E não era assim há 20 anos atrás. Mudou. Porque ganhou relevância, porque ganhou importância, porque todo mundo passou a se tratar mais, os progressos da medicina permitiram, por ser uma centralidade regional e ter serviços de qualidade que atraíram cada vez mais pessoas de fora para vir aqui se tratar, obter aqui os serviços mais qualificados. Então, a cidade é capaz de se reinventar. Mesmo uma cidade solapada por uma privatização que mudou a regra do jogo interna aqui da economia, ela se reinventa, ela vai buscar outras oportunidades e está construindo essas oportunidades na saúde, na educação, no comércio, nos serviços. Então, são demonstrações de que as coisas mudam e que nada, a não ser um desastre, uma bomba de Hiroshima, não, um bombardeio desse que acontece agora no Irã, a não ser uma coisa dessa natureza, esses desastres, problemas, desafios, mudanças de rumo, a cidade tem um poder, não Volta Redonda, mas a cidade, enquanto objeto da vida humana, ela é capaz de, assim como nós também, às vezes, driblamos um câncer, driblamos uma depressão, ou seja, o que for, a cidade também consegue driblar. E isso a gente tem tido muita dificuldade também aqui, de convencer as pessoas que ainda ficam num drama de como se a CSN pudesse ser o que já foi. Isso atrapalhou muito o debate, né? Muito arraigada uma visão de que ela deveria ser diferente, talvez, mas não foi. E agora? Faz o quê? Então, acho que essa reflexão é muito importante a gente construir. E se o poder público, veja só, gente, assim, na boa, se o poder público, se quem está na missão de ajudar a cidade a ficar melhor, não dá bola para esse assunto, o que é que nós estamos fazendo aqui? Entendeu, Abimael? É duro. Se vocês, e não são vocês, eu estou aqui com gente, tanto o Sodré, quanto o meio ambiente, quanto a EPD e a PPU, são órgãos que eu tenho tido toda a acolhida e toda a abertura de papéis, de coração, uma total contribuição, a melhor possível. Mas isso não tem sido a tônica. E o poder público precisa dar o exemplo. Como é que a gente vai para uma audiência pública sem ter propostas do poder público? Sem ter propostas que são, certamente, se não são as melhores, serão as mais factíveis. Pela experiência, pelo conhecimento acumulado, pela competência que lhes é atribuída. Então, é preciso que a gente faça. O que a gente vai fazer hoje com vocês? Vou repassar para vocês esse fase do diagnóstico, deixar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria do Meio Ambiente, a EPD e a IPPU, essas contribuições que vieram do diagnóstico, e vamos lá buscar com vocês, marcar uma conversa, vocês levam isso, trabalham em cima, a gente vai lá buscar respostas em homenagem a vocês que vieram aqui, fizeram esse esforço, porque nem grupo de trabalho dá para montar aqui. E a maneira que a gente escolheu, a metodologia que a gente escolheu, era dividir em 3 grandes grupos de discussão para encontrarmos as propostas. Um grupo formado pelo uso e ocupação do solo, mobilidade e habitação, outro grupo formado pelo saneamento, resiliência, meio ambiente e patrimônio natural, e um terceiro formado pela economia, posicionamento estratégico e modelagem de cidade. Eu sei que cada secretaria tem digamos, o viés, né, de ficar mais nesse ou naquele grupo, mas quando a gente tem uma participação mais efetiva, é bom que tenha gente
de outras secretarias nos outros temas também, para ajudar a buscar sinergia, a buscar as estratégias mais sinérgicas que a gente precisa encontrar. Então, a gente vai fazer esse esforço. Com esse diagnóstico na mão, a gente quer deixar com vocês as perguntas para o nosso próximo encontro, que eu farei aí junto com vocês lá na sede de vocês. Então, vou precisar fazer mais outra reunião como essa. Então, deixa eu só me achar aqui, perdão. A gente então ficaria assim, combinados dessa maneira, e o que eu queria dividir com vocês é o que aconteceu da vez passada e que foi bastante relevante. Aqui já achei. A gente trabalhou esses grupos, e o grupo do uso do solo, da habitação, então, fez propostas concretas, propostas objetivas, tanto para a habitação e uso do solo, como para a mobilidade urbana, assim como o grupo do saneamento também fez propostas efetivas, e o outro grupo da economia, do posicionamento estratégico e regional da cidade também o fez. Então, nós vamos compartilhar isso com vocês, né, passar para vocês terem uma ideia. Não é para conduzir, né, é só para irrigar, ajudar a abrir a mente. Tem propostas aqui que não são matéria nem do plano diretor, mas a gente, enfim, respeitosamente acolheu, mas nós vamos compartilhar para ajudar vocês no órgão de vocês, né, dentro dessas 3 famílias aí de assuntos, né, vocês cravarem para nós algumas propostas. Eu sei, pelo que eu já conversei com essas entidades, a gente está mais próximo, a gente sabe que tem propostas muito objetivas, muito bem já fundamentadas. Mas então a gente quer agora que isso se formalize, e a gente vai buscar lá, aí dentro de 1 ou 2 semanas, se vocês permitirem, a gente visita vocês. Coloca para a Júlia, mas é bom compartilhar também. Isso a gente compartilha. Oi, perdão. Desses mapas que você apresentou aí, eu senti falta de um. Qual foi o seu sentimento? Eu senti falta, ou pode até, você está pensando nisso, já está premiado. Eu não vi um mapa com identificação de áreas para arborização. Eu acho que numa cidade como Volta Redonda, um plano diretor não conter isso é um equívoco. Porque Volta Redonda é uma cidade poluída, né? Então, eu acho que qualquer plano diretor ele tem que estar atento a isso. Principalmente áreas do município. Entendeu? E se deixar essas áreas para que se faça que a Secretaria de Meio Ambiente faça um plano de arborização. Isso é muito importante. É muito importante. Eu não vi aí nos mapas que você apresentou. Perfeita colocação, obrigado. Nessa fase aqui, os mapas são de diagnóstico. A gente colocou áreas vazias, mas a gente pediu ao pessoal do ambiente que nos ajudasse a delimitar, também junto lá, usando as bases da EPD, delimitar esses vazios, áreas que não têm chance nenhuma de ser ocupadas, mas que podem ser florestadas. Então isso vai chegar à nossa mão em proposição. Então, nos vazios, naqueles vazios que você viu ali, uma parte daquilo certamente será para florestar. E além da arborização de ruas também, que eu acho que vai merecer nesses corredores mais importantes esse cuidado. Né? Você tem toda a razão, eu acho que dá para a gente fazer um trabalho importante, inclusive juntando 2 coisas, se você me permitir. Algumas dessas áreas que são passivos ambientais da CSN, do processo ambiental, também considerar a possibilidade de elas serem revegetadas, com os cuidados e digamos, os ajustes necessários, mas aí também, além dos vazios, a gente está de olho também nessas áreas que alguma ou outra possa, com algum recurso
serem florestadas ou ter cobertura vegetal para amenizar esse clima de poluição que a gente ainda respira aqui. Perfeitamente, absolutamente de acordo. Só para lembrar aqui, a Secretaria de Meio Ambiente está agora desenvolvendo um plano de manejo da Mata Atlântica. E dentro dessa visão, a Gabriela pode até falar um pouco, na verdade, tem essa visão de trazer, na verdade, o desenho da Mata Atlântica, os elementos da Mata Atlântica para dentro da cidade, né? Meio que abraçando o contexto da cidade, através do seu arruamento, essas coisas todas. Então, isso já foi um pedido que a gente fez, Não, e eles estão perfeito. trabalhando. Perdão, por favor. Só complementando, que nesse plano a gente já vai indicar quais são as áreas prioritárias, quais são essas áreas que são mais, que a gente pode fazer isso a curto prazo, né? De novo, que também é um plano de 10 anos. Então também já está. Mas é importantíssimo que essas propostas estejam no plano diretor, você concorda comigo? Porque aí fica seguro e a gente pode, na medida do possível, também gravar como desdobramento, sendo tão estratégico, e o Sodré tem razão, e vocês também lá, com essa preocupação, né, a mudança do ambiente, né, com a presença de mais árvores, né, de mais vegetação na área urbana da cidade, é uma ação estratégica. E ela talvez mereça até, quem sabe, um vínculo orçamentário para acontecer em 10 anos. Isso que eu acho que a gente precisa, eu tenho certeza que é importante. E se assim for consagrado pelo plano das proposições, eu acho que merece um gravame financeiro, além do espaço físico, a gente ir a fundo nessa questão, que eu acho que para a qualidade do ar, né, e a qualidade de vida é fundamental. Maravilha. Então, dá para casar, né? Dá para juntar, trazer para o plano essas... A ideia é essa mesmo. Então, maravilha, maravilha, maravilha. Bom, gente, então esse é o desafio, né? A gente pediria a vocês para que Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do IPTU, né? E a EPT juntos, a gente trabalhasse agora, né? Daqui para 15 dias no máximo, as proposições que vocês já têm, ou alguma outra que possa surgir em função do que o diagnóstico traz, vocês coloquem no papel, enfim, tem um arranjo dividido por esses grupos, para que a gente possa ir lá conversar com vocês, ver o que é possível a gente consagrar. Está aí já pronto? Não foi legal. Mas eu tenho aqui também essa, é a sua vida. Está ótimo. Facilita aqui, melhor do que o meu garrancho. Então, para vocês terem uma ideia, nós fizemos na semana passada uma reunião como essa com o CMDU e foi ótima e muito bem com a presença de mais de 30 pessoas, foi bastante objetiva e rica. Eu vou ler aqui, claro que tem coisa que fica de pé, coisa um pouco mais complicada, mas é muito importante vocês sentirem, terem ideia do que foi discutido para facilitar o trabalho de vocês. Então, no grupo 1, são 3 grupos, né? No uso do solo, mobilidade urbana e habitação. Para o uso do solo e habitação, eles propõem, não quer dizer que a gente concorde, tá, gente? Cada grupo aí, cada setor vai poder sugerir as suas propostas. Criar zonas de uso misto nos bairros, estabelecer áreas de incentivo a comércio e serviço. Isso é uma coisa que o Abimail já vinha reclamando comigo desde o início, temos que cuidar disso e tal, mas não foi proposta dele, foi lá no meio do CMDU. Organizar zonas de interesse social, já está ali, no diagnóstico, uso de ocupação do solo, IPTU progressivo, que é uma coragem política, um tema delicado, vamos ver como é que vai se comportar, vamos ver como vão se comportar os outros grupos, como é que isso vai ficar no final. Da vez passada já não foi para frente. Legislação específica para habitação de interesse social, para estimular esse esforço que Volta Redonda vem fazendo de produzir habitação de interesse social, que é o melhor remédio contra a favelização, não inventar o outro. Então é importante continuar nessa atuada e criar as condições, facilitar as condições para que esse programa avance. Regularização fundiária, REURB, falado lá pelo Conselho. Aqui não foi chapa branca, não. Pessoas do Conselho que não necessariamente na área da Prefeitura.
Prefeitura. Estabelecer que espaços vazios, que dos empreendimentos futuros, grandes, um percentual seja dedicado à habitação de interesse social, miscigenando aí, né, as intervenções para que tenham diversidade de renda, legislação específica para as zonas de especial interesse social, para facilitar a regularização fundiária, estudo de impacto para grandes projetos, impacto de vizinhança. São sugestões, gente. Tudo aqui ainda estamos entrando na fase das proposições que vão ser ou não consagradas nesse período. Mobilidade, criar zonas de uso misto nos bairros, estabelecer áreas de incentivo a comércio e serviço para reduzir a necessidade de viagem. É um objetivo diferente do grupo do uso do solo, né? Onde eles querem chegar, mas a iniciativa é a mesma. Vejo que uma mesma iniciativa ela é sinérgica, ela atinge dois objetivos: priorização de vias públicas em favor do transporte público, reestruturar as vias da cidade de acordo com um novo eixo de circulação, plano de mobilidade urbana baseado nesse novo eixo, estabelecer um eixo que viabilize a integração da mobilidade ativa composta pela calçada, ciclovias, com acessibilidade, com arborização e etc. Novo modelo de transporte público com foco na qualidade, com prioridade numa tarifa social e também zero. O grupo definiu assim. No grupo 2, saneamento, eu vou ser rápido, estou acabando. No grupo 2, saneamento, resiliência, meio ambiente, patrimônio natural. No campo do saneamento da resiliência, melhorar o índice de tratamento de esgoto sanitário, hoje 24%, nosso calcanhar de Aquiles. Definição do grupo. Drenagem, trabalhar na modernização da drenagem, mapear, identificar as demandas e gargalos. Manejo da rede hidráulica, do esgotamento sanitário, identificação, quantificação e mapeamento das irregularidades e demandas, das perdas, etc. Macrodrenagem, mapear locais alagadiços, locais de possível instalação de bacias de contenção e de retenção. Aplicativo de emergência, sirenes em áreas de encosta e alagadas. Rotas alternativas para evitar alagamentos. Criação do plano de drenagem, pontos críticos e soluções. Criar mecanismos que abriguem acúmulo de água, de chuva, em grandes empreendimentos e loteamentos novos. ZEIS, também com foco no saneamento e resiliência. Planejamento urbano, coesão entre órgãos correlatos do poder público. Meio ambiente e patrimônio natural, lá do grupo, para vocês também aquilatarem. Mapear e quantificar e qualificar as áreas de passivo ambiental da cidade e cobrança de imposto progressivo sobre elas. Arborização, unir áreas verdes, parques urbanos, preservação da Mata Atlântica. Mapear e identificar vazios urbanos com cobertura vegetal em áreas de interesse ambiental. Mapear as áreas de conservação, as municipais, a estadual e a federal, aplicar e demarcar as áreas de amortecimento. Qualidade de ar, modernização da frota de transporte público para a eletricidade, incentivar a redução do transporte individual através de ciclovias e uso de bicicletas municipais e gratuitas, incentivar áreas verdes em bairros próximos à siderurgia, criação do plano municipal de arborização. E por último, grupo 3, economia, transição demográfica e modelagem estratégica da cidade. Economia, distrito da saúde e longevidade, cluster econômico da economia prateada. Proposta, criar distrito de saúde e longevidade, integrando hospitais, clínicas, reabilitação, universidades e startups. Ações práticas, incentivos fiscais, como para clínicas geriátricas, fisioterapia e reabilitação. Parcerias com universidades para a formação em gerontologia. Atração de centros de diagnóstico e telemedicina. Incubação de startups de saúde e bem-estar. Impacto econômico. Geração de emprego, empregos qualificados, novo polo econômico, menos dependente da indústria pesada, retenção de profissionais da saúde na cidade. Alinhamento com a ODS 11, promove a cidade inclusiva com serviços acessíveis e integrados. 2. Programa de habitação assistida, moradia adaptada. Proposta, incentivar a criação de moradias adaptadas e assistidas para idosos e integradas ao tecido urbano existente. Ações práticas, revisão do zoneamento para permitir co-housing, existências assistidas e retrofit de imóveis.
normas urbanísticas com foco em acessibilidade universal, incentiva a adaptação de imóveis antigos, impacto econômico, ativa o setor da construção civil, gera novos serviços, cuidadores, manutenção, saúde domiciliar, reocupa áreas urbanas consolidadas. Alinhamento com o ODS 11 também, habitação segura, inclusive de saúde sustentável. Rede de bairros acessíveis e caminháveis, cidade amiga do idoso. Proposta: transformar bairros em ambientes urbanos acessíveis, seguros e caminháveis, priorizando idosos, mas beneficiando toda a população. Ações práticas: calçadas padronizadas e acessíveis, mais bancos, sombra, iluminação, segurança urbana, mobilidade ativa, caminhada, ciclovia leve, integração com o transporte público. Impacto econômico: dinamização do comércio local, valorização imobiliária, redução de custos com saúde pública. Alinhamento também com a ODS 11, urbanização inclusiva, segura e sustentável. Polo de inovação de economia prateada e tecnologia assistida. Criar um ecossistema de inovação focado na população idosa, conectando tecnologia, indústria e serviços. Apoio a startups de tecnologia, ações práticas. Apoio a startups de tecnologia assistiva, apps, dispositivos de monitoramento remoto. Parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional para inovação industrial aplicada à saúde. Exemplo, equipamentos, combinados urbano e adaptação. Isso é uma sugestão aqui, lá do grupo. Criação de editais e fundos municipais de inovação. Laboratórios urbanos, testes em bairros. Impacto econômico: geração de emprego de alto valor, posicionamento estratégico da cidade, integração da indústria, mais inovação, mais saúde. Alinhamento também com a ODS 11. Quinto, já estou acabando, programa de recuperação inteligente e revitalização urbana. Mapear e reativar áreas urbanas ociosas, subutilizadas, conectando moradia, economia e serviços. Ações práticas: levantamento de imóveis e terrenos ociosos, incentivos para retrofit e uso misto, moradia e mais serviços, ocupação com foco em economia local e serviços para a população 60+, requalificação de áreas centrais degradadas, impacto econômico, redução de vazios urbanos, geração de novos negócios de emprego, valorização imobiliária, também aliado ao ODS 11. Eixo Rio Paraíba do Sul, convivência, turismo e economia local. Transformar o entorno do Rio em um corredor de convivência, lazer e desenvolvimento econômico sustentável. Ações práticas: criação de áreas de convivência, praças, decks, ciclovias, estímulo a negócios locais, cafés, restaurantes e cultura, educação ambiental e valorização do espaço natural, integração com mobilidade ativa. Impacto econômico: fomento ao turismo local, geração de renda para pequenos empreendedores e requalificação urbana com baixo custo relativo. Sétimo, transição econômica da indústria para inovação e serviços. Aproveitar a base industrial existente para acelerar a diversificação econômica. Incentivos à modernização e inovação no setor do aço. Parcerias com a Companhia Siderúrgica Nacional para novos usos tecnológicos. Apoio à transição para a economia de serviços e conhecimento. Programa de requalificação profissional. Criação de um tecnoparque para o desenvolvimento de projetos de parceria com empresas do Polo Metal Mecânico da região sul-fluminense. Exemplo: Curitiba e de Joinville. Impacto econômico: redução da dependência de um único setor, retenção de mão de obra qualificada, aumento da competitividade regional, também o ODS 11. Programa de capacitação e emprego de futuro da juventude e dos 60+. Proposta: criar política integrada de capacitação voltada para novas economias, tecnologia, saúde e serviços. Ações práticas: parcerias com a universidade e Sistema S, formação em área como inteligência artificial, saúde, cuidado e serviços, uso de recursos do FAT para qualificação profissional, programas integrantes jovens mais idosos. Impacto econômico: aumento da empregabilidade, inclusão produtiva de diferentes faixas etárias, fortalecimento da economia local, também alinhamento com a ODS. E por último, a proposta 10, governança integrada e PPPs para infraestrutura e desenvolvimento. Proposta: fortalecer mecanismos de gestão e financiamento para viabilizar projetos estruturantes. Ampliação de parcerias público-privadas, especialmente em saneamento e infraestrutura. Criação de sistema integrado de planejamento e execução. Incentivos fiscais estratégicos para setores prioritários.
integração entre políticas urbanas, sociais e econômicas, impacto econômico, maior capacidade de investimento do município, execução mais eficiente de projetos, segurança jurídica para atrair investidores, também ODS. Então, assim, já vamos receber isso, não tome como verdade absoluta nem definitiva, são apenas a contribuição de um grupo, o grupo que faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, com suas limitações e suas potencialidades. Então, passando pelo viés de vocês, principalmente do setor público, a gente começa a afunilar, a dar substância a alguma dessas propostas e, claro, também mostrando que algumas delas não teriam, não terão viabilidade de se tornar realidade. Então, esse crivo de vocês é muito importante. Então, fica aqui o recado, fica aqui o desafio, e de hoje a 15 dias, no máximo, a gente passa em cada uma dessas secretarias para recolher mais uma vez essa contribuição, pedindo desculpas aí pelo quórum e solicitando essa ajuda de vocês para a gente passar dessa fase e poder levar lá para a plenária do dia 25 de abril, levar realmente contribuições e proposições sólidas, com capacidade efetiva de sair do papel. Muito obrigado, desculpa se eu falei demais. Só para completar aqui, esse trabalho todo que vocês estão vendo aí, que geraram não sei quantas páginas de um relatório, foi um trabalho que foi feito em 2 horas e meia, trabalho de 30 pessoas, divididas em 3 grupos, basicamente, e isso tudo saiu do conjunto de pessoas que estavam participando dessa reunião. Quer dizer, você imagina a importância que seria a gente ter todos, pelo menos fazem parte dessa comissão setorial, se todos estivessem presentes aqui, o que não poderia sair de positivo e grande dessa reunião? A gente está perdendo a oportunidade, na verdade, de costurar um trabalho que pode ser muito interessante para a cidade. Nós estamos perdendo oportunidade. O que o Vicente falou no início é fruto de uma vivência que não é pequena, mas que é importante que todos nós sirvamos de difusores dessa reunião e tente trazer para dentro desse projeto, desse plano de desenvolvimento de Volta Redonda, a prefeitura. Senão a gente não vai conseguir fazer um trabalho coerente e adequado às realidades dessa cidade. É chato, mas é isso. Desculpe o desabafo, mas precisamos de vocês. Mais do que nunca, para ajudar a calibrar essas propostas e colocá-las nos rumos adequados e dentro das possibilidades efetivas dos próximos anos. Eu acredito muito, acho que vocês viram aí, tem coisas muito interessantes que eu já tinha ouvido falar na conversa com um ou com o outro aqui, mas que vem vindo também da sociedade, o que é muito positivo. O poder público, ou alguns setores do poder público, estão pensando alinhados com a cidade. Então a cidade está antenada, o que é muito positivo para criar a energia necessária, a propulsora das transformações. Então, o olhar da prefeitura sobre esse diagnóstico, sobre o que pode ser feito, é muito importante para calibrar, para deixar a gente levar a cabo num projeto de lei que tenha substância, que tenha viabilidade e que possa realmente fazer com que as ações estratégicas e estruturantes saiam do papel. Volta Redonda merece e ela tem condição, o que nos anima, e que não nos deixa jogar a toalha, é que a gente percebe que a cidade tem condição, ela tem capacidade de fazer acontecer. Se não tudo, uma parte considerável dessas ideias é possível realizar. Tem instrumento, tem gente, tem mão de obra, tem qualidade de mão de obra, tem economia, ainda que com desafios, mas quando a gente compara a outras cidades, caramba, é um baita potencial. E ela já configura em alguns aspectos entre as melhores cidades do país. Então ela tem condição de uniformizar mais a ação pública no sentido de construir essas estratégias que vão realmente colocar a cidade do século XXI
alinhada, né, na linha de frente, né, das cidades brasileiras. Volta Redonda tem tudo para isso, né? E é uma pena que ela não acredite em si. Quando eu digo ela não acredita em si, é porque algumas pessoas que têm papel importante não acreditem nisso. A gente precisa fazer com que essas pessoas acreditem na cidade. Ela tem potencial, ela tem força de transformação. Isso não é comum, principalmente num estado como o nosso, com a economia com problemas, com a política com problemas, né? O estado do Rio tem poucos pilares de sustentação, e um deles é a Volta Redonda, não tenho dúvida disso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo carinho, pela disposição de estar ajudando, e conto lá, voltar lá para encher o saco, sobre lá no meio ambiente, lá na EPD e no PPU, para a gente fechar e tentar ver disso daí o que faz sentido. E mais alguma coisa, claro, que no olhar de vocês mereça estar presente nesse rol de medidas. Muito obrigado. Desculpa o desabafo. Salve,